convidamos o senhor Kleber Cuice Canuto, da FIEP, para sua apresentação no painel Tendências de Mercado em Segurança. Bom, meu nome é Kleber Canuto, eu sou doutor em Tecnologia e Inovação pela Universidade Federal do Paraná. Minha formação de base é em Tecnologia da Informação e Administração de Empresas, né? É dali que eu trilhei toda a minha carreira acadêmica e formativa. Eu coordeno uma área de pesquisa, desenvolvimento e inovação no Senai do Paraná há praticamente 12 anos, desenvolvendo projetos de ciência de dados, negócios digitais. Nesse meio tempo eu desenvolvi inúmeros projetos, sejam para organizações nacionais, multinacionais e para o próprio sistema indústria nacional. Junto disso ainda eu dou algumas aulas, né, em programas de lato sensu ou mesmo por vezes como convidado em programas de stricto sensu. Hoje eu vou falar um pouco mais sobre dados abertos e tudo aquilo que envolve a parte de segurança da informação no entorno disso e analisando-se o caso do Covid-19, né, todos os dados abertos que foram trabalhados do Covid-19 em nível nacional, e o que a gente desenvolveu de análises em cima disso e toda a história, né, da difusão desses dados em nível nacional. Um ponto importante da minha fala é que dados abertos é uma tendência que já vem sendo debatida e discutida nos últimos 10 anos, mas a tendência de aceleração cada vez maior disso no mundo, em virtude até do que possibilita a infraestrutura computacional e toda a internet, né, nos possibilita de conectar diferentes cérebros a pensar sobre dados, né, sobre análises que podem ser desenvolvidas a partir disso. A partir disso, vou dar só 2 grandes exemplos de uso de dados abertos em nível mundial já. O primeiro deles são os países nórdicos, né, houve uma pesquisa recente onde 43% das startups, novas startups desenvolvidas nos países nórdicos, elas se baseiam somente em dados abertos do governo, dos governos, né, nórdicos para entregar seus serviços para a sociedade. E o segundo delas é no Reino Unido, onde um consórcio de organizações privadas, universidades e departamentos de estados do Reino Unido se juntaram, né, e criaram uma grande plataforma onde todas essas organizações compartilham dados entre si para desenvolver novas análises, melhorar seus serviços prestados e desenvolver novos serviços para a sociedade. Esse compartilhamento de dados abertos, né, apesar de todas as questões de segurança da informação que trazem consigo, ela permite exatamente aumentar a colaboração de negócios, aumentar a colaboração científica, né, de pesquisadores para desenvolvimento de novas análises. Integra um conceito bastante moderno chamado de governo como plataforma, ou seja, o governo como um agente desenvolvedor de uma grande plataforma tecnológica de compartilhamento de dados para que todos os agentes, organizações, indivíduos possam lançar mão desses dados e desenvolver seus serviços. Então, a tendência de dados abertos traz consigo toda uma questão de segurança, a qual nós vamos debater um pouco mais hoje. O primeiro delas são todos os desafios técnicos inerentes a isso. Então, compartilhamento de dados exige boa qualidade dos dados, os quais são compartilhados com essas organizações, com esses indivíduos, porque dados sujos, obviamente, geram análises ruins, né? Então, um é dependente do outro, análises boas dependem de bons dados. Segundo ponto muito importante quando a gente desenvolve esse conceito de governo como plataforma, de dados abertos, mas que é a padronização no formato e no dicionário de dados. Ou seja, não adianta você ter divergência na hora que você publica dados, como, por exemplo, de Covid, mas tendo divergência entre a forma como cada estado brasileiro divulga suas informações ou apura seus dados, ou divergências na forma como as cidades apuram seus dados e divulgam seus dados. Então, padronização é um ponto muito importante que passa por governança, passa por segurança também. Documentação dos dados. Tem muito dado aberto, às vezes, que é difundido, que não tem nenhuma documentação, então a gente não sabe de que forma, qual é o conceito por trás daquele dado, ou qual é a definição operacional de cálculo daquele dado. Isso é uma coisa muito importante, que passa por questões, obviamente, de governança e segurança novamente. A agregação dos dados, e aí entra um ponto muito, muito importante que se liga mais à minha parte de pesquisa científica, que não adianta liberar o dado de um indivíduo, ou só, eu vou lá, pego Curitiba e digo, Curitiba tiveram 50 novos casos no dia de ontem.
quem são esses indivíduos, quais as características desses indivíduos, né? Se eu não sei as características desses indivíduos, eu não preciso saber quem é, mas eu preciso saber as características, quanto tempo ele sente sintomas referentes a isso, quando foi feito o diagnóstico dele, em qual horário, qual foi o tipo de teste realizado que levou a essa detecção. Se eu não tenho essa informação, as análises ficam muito agregadas e, assim, do ponto de vista informativo, elas até têm valor, mas do ponto de vista de desenvolvimento de novas ideias, de conhecimento, elas ficam rasos, né? Permanência dos dados online, isso é um outro ponto muito importante, ou seja, se você tem organizações do outro lado que estão lançando mão de dados já existentes para entregar seus serviços do outro lado, se você tem interrupções no fornecimento desses dados, você não está interrompendo só, né, um compartilhamento de dados, você está interrompendo um serviço do outro lado, você está parando com uma linha de trabalho do outro lado. Então, esse é outro ponto fundamental que perpassa, obviamente, todas essas questões de segurança da informação, disponibilidade, né? Temos desafios legais por trás de tudo isso, né? O primeiro deles, e fundamental, é de privacidade, ou seja, não podemos identificar o indivíduo ou qualquer característica em termos de preferência do indivíduo. Eu preciso saber que a pessoa foi contaminada, mas eu não preciso saber que é o Kleber, ou que é o Diego, ou que é o Narciso. Eu preciso saber qual a característica desse indivíduo, pura e simplesmente, qual é o bairro dele, mas eu não preciso saber quem é, né? Esse é um ponto fundamental. Nós não podemos identificar as pessoas. A privacidade é um ponto importante. Todas as questões de segurança da informação, né, e perpassam os desafios técnicos anteriormente apresentados, mas também legais agora, né? Não podemos chegar ao ponto de identificar o indivíduo, né? Então isso tem questões de privacidade por trás, arquitetura que precisa ser criada de segurança da informação. E aí 2 pontos finais que eles estão muito mais ligados à possibilidade de difundir cada vez mais dados abertos dentro da sociedade. O primeiro deles é o amplo acesso sem discriminação. Então, não adianta, para fulano é possível, para ciclano não é possível, para determinada organização que tem mais dinheiro é possível, para outra não é possível. Não, o acesso é irrestrito, ele está lá disponível para que todos possam acessar e desenvolver suas análises. Obviamente que governança deve ser criada, né, porque, como citado anteriormente, um dado sujo pode gerar análises ruins, mas um dado bom com um analista ruim pode gerar também análises ruins ou mesmo fake news, né? Então, esses são mecanismos de governança e de segurança do qual a gente tem que trabalhar também, né? Os registros históricos de quem acessou e como acessou e que uso fez, né? Os custos reduzidos para acesso aos dados, hoje em dia, os dados de Covid nem são tanto o caso, porque eles não são tão caros assim em termos de tratamento, mas você tem bases de dados abertas públicas federais hoje, que se você não tiver um grande servidor à sua disposição, você não consegue processar, ou seja, você vai ter que fazer muitos investimentos em máquina, em recursos financeiros e às vezes humanos para poder fazer a leitura de todo o amplo dicionário e de entendimento de todas as variantes que existem de mês a mês para poder tratar esse dado e desenvolver as análises em cima. Então, de que forma a gente pode disponibilizar dados abertos, mas um custo cada vez mais reduzido para que exatamente a gente funcione cada vez mais como um governo, como plataforma e desenvolva novos negócios baseados nisso, né? Então, esse também é um ponto que precisa ser pensado todo o tempo. Aqui eu vou mostrar um pouco das análises que a gente desenvolveu em cima de dados abertos nesse período, né? O primeiro deles, né, quando a gente começou a coletar os dados em março, a gente procurou fazer as previsões de casos por cada um dos municípios brasileiros, e aí junto disso a gente pegou todos os dados do Ministério da Saúde referente à estrutura hospitalar, de médicos, leitos hospitalares e tudo mais que se tinham nas cidades brasileiras. A partir disso, a gente começou a cruzar essas informações de previsão de casos com a infraestrutura hospitalar que se tinha em cada cidade brasileira, exatamente para fazer um cross-checking e falar assim, olha, na cidade tal, né, nós vamos ter sobrecarga hospitalar, nós não temos capacidade para atender a quantidade de casos que vão ser gerados, né, nos próximos 15 dias naquela localidade. Ou seja, isso permitiu exatamente
a gente começou a trabalhar numa perspectiva de onde deveria haver prioridades com relação a investimentos contra a Covid, né? Um segundo ponto, isso tudo que eu estou mostrando para vocês, essas análises que a gente desenvolveu, são baseadas em dados abertos, que inclusive tiveram interrupções no meio do caminho por ataques hackers e coisas do gênero. Essa fonte de dados que eu vou mostrar aqui para vocês, vou contar rapidamente a respeito para vocês, é que nós no SESI e no SENAI, a gente começou a realizar diagnósticos sorológicos e PCRs em todo o Brasil. Então, a partir disso, a gente começou a descobrir uma realidade, inclusive, existente no cenário brasileiro, completamente diferente daquilo que existia nos dados abertos divulgados pelas secretarias estaduais e o Ministério da Saúde, de que o percentual de contaminação era muito mais alto daquilo que a gente estava observando, né, nos dados do Ministério da Saúde, e a característica das pessoas que eram infectadas, a maioria delas eram assintomáticas, elas tinham determinados comportamentos sociais que levavam a essa infecção. Então, ou seja, né, você veja o desafio que a gente tem por trás, né? A gente se utilizou de dados abertos públicos, porém, a nossa massa de dados interna, apesar de não ter a mesma amplitude, né, em termos de alcance de todo o Brasil, como os dados do Ministério da Saúde, nos traziam uma realidade completamente diferente. Como é que a gente faz com que essas informações todas venham a se cruzar e estejam disponíveis para a ampla comunidade científica e de órgãos públicos que necessitam tomar as decisões, né? Esse é um desafio em termos de segurança, em termos de organização que a gente tem pela frente. Então, aqui eu vou só resumir assim, um pouco do que foi a história dos dados da Covid-19 desde o princípio de março até agora, né? O primeiro deles, quando começou a ser divulgado pelos órgãos, pelo Ministério da Saúde, os dados eram extremamente agregados, ou seja, não permitia nenhuma análise mais detalhada a respeito do que estava acontecendo, quais características das pessoas, o mesmo entendimento do que estava acontecendo de taxas de transmissibilidade em cada cidade brasileira. Então, esse foi um primeiro dificultador, o que viabilizou só a gente começar a analisar de forma mais agregada em nível estadual, porque cada estado fazia essa difusão, alguns, né, nem todos. Mas isso permitiu que a gente começasse a entender melhor num nível de análise dos municípios brasileiros, e não tão agregado no nível nacional ou no nível estadual. Num segundo momento, o Ministério da Saúde começou a liberar, numa mesmo link, os dados desagregados em nível estadual e nível municipal brasileiro. Porém, esses dados ainda eram consolidados. Então, assim, Curitiba teve X novos casos no dia de ontem, ou X mortes no dia de ontem. A gente não tinha os dados complementares do indivíduo, o que permitia exatamente a gente avançar cientificamente no entendimento das características desse indivíduo, né? As características do paciente com relação a fatores de risco, com relação a comportamentos, aspectos comportamentais de vida dele, a localização desse paciente, o que é um ponto muito importante e que boa parte dos países do mundo controlaram, né? Principalmente os asiáticos, que já estão mais acostumados, né? Mas a partir do momento que o Kleber é infectado, eu já sei todo mundo que o Kleber teve contato para tentar exatamente isolar todo esse público e aí quebrar exatamente aquele que é muito difundido, né? Quebrar essa cadeia de contágio de transmissão. A gente nunca teve essa informação no Brasil, ela nunca virou pública, nunca se tornou aberta e a gente nunca nem controlou ela. Então, vocês vejam, a gente começou num nível extremamente desagregado, desceu num nível desagregado por município, mas a gente nunca chegou nesse nível aqui, que foi fundamental para que os asiáticos, por exemplo, conseguissem controlar melhor a pandemia. A gente chegou por meios privados, né? O Senai e o SESI, por exemplo, do Paraná, Brasil, a gente conseguiu chegar chegou-se um pouco mais a esse nível porque a gente fazia essa coleta de dados. Porém, né, se ela fosse aberta e fosse difundida entre todas as organizações públicas e privadas, a gente teria tido uma mobilização contra a Covid muito mais eficaz nesse período. E isso, obviamente, passa por muita segurança, muita governança de dados em cima. E é esse o recado principal e a mensagem principal que eu quero deixar nessa apresentação. Vocês da área de segurança da informação, tanto do ponto de vista técnico quanto de organizações, nós temos um campo muito fértil em cima de dados abertos para ser desenvolvido e que demanda muito de segurança em cima disso. Então, o meu conhecimento ele é muito mais
de base de uso, né, de análise de dados abertos, mas eu quero fazer mais essa provocação para trazer vocês para essa discussão, porque nós precisamos de vocês, inclusive, e tem um campo profissional bastante vasto em cima disso de trabalho. Eu fico por aqui, agradeço o convite feito por todos para participar dessa apresentação e estou à disposição para responder a dúvidas ou continuar o debate em cima disso. Muito obrigado. Agradecemos o senhor Kleber Cuissi Canuto, da FIEP, por sua apresentação.